Qual a diferença entre oposição e complementação? A perspectiva Kung Fu irá ajudar a entender a sua importância. Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre a importância de entender a diferença entre oposição e complementação. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Luiz Lima Atalaia. Gostaria de entender o que Bruce Lee quis dizer com seja o complemento e não a oposição à força do seu adversário. Luiz, em primeiro lugar, é importante fazer a distinção entre um e outro. O que é a oposição? A oposição é quando um está em condição oposta à outra. Aqui no caso da força, é você usar uma força desse lado e eu usar força do outro lado. Isso é oposição. A complementação é quando uma pessoa usa uma força, em vez de eu ir contra ela, eu redireciono, utilizo ela como vantagem para que depois eu possa, assim, me beneficiar desse processo. Isso é ser seu complemento. O que é interessante, e aqui você menciona Bruce Lee, que era uma pessoa muito influenciada pela cultura chinesa, que essa ideia é a base da própria sabedoria chinesa. Por quê? Porque quando nós falamos de Yin e Yang, e você, Luiz, já deve ter ouvido falar desses dois elementos, dessas duas forças do universo, é muito interessante identificar que o que as caracteriza não é somente a oposição, mas principalmente, Luiz, a sua complementação. São opostos que se complementam. Isso faz toda a diferença, porque a partir dessa noção é que nós podemos observar a importância da oposição quando ela é complementar. E assim, dentro das artes marciais, por exemplo, nós podemos utilizar uma ideia que ela é marcante em todos os sistemas de Kung Fu, quer sejam eles de arte marcial ou não, que é a ideia de utilizar a força do outro. É a ideia de nós sabermos complementar a oposição da força do outro. Olha só que coisa interessantíssima, Luiz, porque com isso nós temos aquela noção tão fundamental que pauta as artes marciais, a conduta feminina. Uma conduta onde, em vez de eu usar uma força de bloqueio, ou seja, porque ela é uma oposição e vou usar uma força de oposição a ela, eu uso uma força de complementação. Complementação. E quando eu tenho essa complementação, eu tenho então a capacidade de fazer uso da força do outro a meu favor. Essa é a ideia que fundamenta todas as escolas de artes marciais. Essa é a ideia daquele que é inteligente na hora de defrontar com a força do seu adversário. Quero agradecer aqui Luiz Lima Atalaia por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!